Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, o capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Semana passada nós começamos a ler o livro de Apocalipse no seu capítulo 18 e chegamos ao verso 8. E hoje nós daremos continuidade, os versos 9 até o verso 24. Eu vou fazer essa leitura e os irmãos acompanhem a leitura comigo. Os lamentos dos admiradores de Babilônia. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Quando virem a fumaceira do seu incêndio, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, ferro, de mármore. Em canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas que por meio dela se enriqueceram conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todo piloto, todo aquele que navega livremente, marinheiros, quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram um pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a sua causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E vós de arpistas e músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja trazendo a nós e ao nosso coração não somente consolo, Pai, mas também, Senhor, instrução quanto às coisas que irão acontecer, ó Pai, bem próximo ao teu retorno. Obrigado, Senhor Deus, porque temos a tua palavra como consolo, como farol, como norte para as nossas vidas, ó Pai, e é nela que esperamos e ansiamos, e é nela que colocamos o nosso coração, porque aguardamos, ó Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e buscar a sua igreja. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, e fala ao nosso coração. Amém. Queridos, nós vimos aí que o capítulo 17 e o capítulo 18, eles vão focar ali, né? Vão dar ênfase à destruição da cidade, como era essa cidade, como era essa Babilônia.
Então, o que nós estamos vendo aqui, após João proclamar a destruição de Babilônia, ele agora transmite o tríplice lamento daqueles que enriqueceram, que usufruíram dos prazeres transitórios do pecado que aquela cidade oferecia. A destruição de Babilônia, ela se apresenta aqui na forma de lamentos. Lamentos e declarações. E a gente vai perceber que, fazendo essa comparação, o estilo e linguagem que João está usando aqui recordam em muito as profecias de Ezequiel no capítulo 26, 27, as profecias em Isaías com respeito à Babilônia no capítulo 13 e 14, e Jeremias 50 e 51. Segundo um dos comentaristas bastante considerados com relação à interpretação do texto do livro de Apocalipse, George Led, ele vai dizer que esses que lamentam por Babilônia, eles fazem isso não pela cidade em si, mas por sua perda pessoal, causada pela destruição que alcança aquela cidade. E nós paramos aqui, como sempre temos feito, nós nos deparamos com mais uma dificuldade interpretativa aqui. Se dissermos que Babilônia representa esse mundo caído, e eu creio nisso, isso é muito claro na Escritura, vamos entender que essa descrição é uma analogia. É uma comparação, aí, uma metáfora um pouquinho mais elaborada. E como analogia, nós estamos vendo que o juízo de Deus está vindo e a destruição da cidade, a destruição de Babilônia, é o juízo final sobre este mundo. Quando João escreve esse livro, Babilônia não existia. Então nós podemos claramente, e provavelmente ele estava se referindo ali, quando ele cita Babilônia e fala de Babilônia, ele estava se referindo ao seu mundo e o que Roma representava naquele momento. Com toda a sua opulência, com todo o seu pecado, com toda a sua ferocidade, perseguindo e matando cristãos. Nós vamos perceber que, como já falamos anteriormente, a queda de Babilônia representa o fim deste mundo. E nessa perspectiva, o lamento desses homens seria uma analogia do lamento do mundo com relação à destruição desse mundo por Deus. Entretanto, o que nós vemos aqui é a passagem descrevendo uma cidade sendo totalmente aniquilada, como Babilônia foi antigamente, e as pessoas em torno dela, no restante do mundo, lamentando a sua destruição, como foi no tempo da Babilônia antiga. Se nós temos aqui um relato analógico, esse lamento, como já dissemos anteriormente, representa o lamento dos homens ímpios ao verem a destruição desse mundo e o seu fim. E o que nós temos aqui é a Escritura, de uma forma analógica, fazendo uma analogia. Ele está mostrando e focando somente o lamento desses homens. E é interessante porque, como nós vimos em todo o Apocalipse, nós temos em várias partes do livro de Apocalipse o último dia sendo descrito de uma forma muito pontual. Umas características que são apresentadas a nós, não é o quadro inteiro, mas são pedaços desse momento. E como isso se daria, não de forma total, mas focando determinados pontos. Como nós vimos lá em Apocalipse capítulo 6, verso 16. Abram aí. Apocalipse 6, 16. Na abertura do 6º selo,
E aí nós vemos o verso 16, os homens, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se escondendo nas cavernas dos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster? Nós estamos vendo aqui um aspecto, um momento, desse final dos tempos, desse momento, desse dia do juízo final, desse dia do Senhor. Nós vemos também esse dia sendo descrito lá em Apocalipse capítulo 11, verso 19. Quando diz assim, a sétima trombeta, abriu-se o céu, então o santuário de Deus que se acha no céu, foi visto a arca da aliança no seu santuário, sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremoto e grande saraivada. E aí nós temos uma ruptura, porque o capítulo 12 ele volta inicialmente à história de Israel lá no momento em que o Senhor Jesus no momento em que o Senhor Jesus nasce, do seu nascimento. Nós vimos isso. Mas nós vemos também esse momento final sendo descrito como um recorte ali em Apocalipse capítulo 14. Verso 17, a vindima, então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo. E aí diz lá, no verso 19, então o anjo passou a foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, uma extensão de 1.600 estádios. Mas não só aí, em Apocalipse capítulo 16, verso 21, nós vemos isso também. E também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande, o 7º flagelo. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo de forma recortada sinais e situações pontuais do final dos tempos, do dia da ira de Deus. E quando nós nos deparamos aqui com a queda da Babilônia, nós olhamos e temos a tendência de seguir interpretativamente como a descrição está aí, mas se é uma analogia, nós vamos perceber que tudo que está escrito, ele na realidade não quer mostrar que esses fatos necessariamente vão acontecer dessa forma, mas ele de uma forma poética, de uma forma elaborada, ele está mostrando algumas coisas que vão acontecer naquele momento, como, por exemplo, a ênfase dos homens que lamentam em ver esse mundo sendo destruído e o juízo de Deus vindo. E eu creio que, e a gente pode com certeza dizer isso, que esse trecho ele tem o propósito de mostrar a destruição da cidade e nessa destruição a tristeza dos homens por ter chegado o fim da sua vida de pecado neste mundo. É isso que esses homens estão lamentando. Eles estão lamentando porque chegou o fim, a apatia e a inimizade contra Deus. Chegou o fim, chegou o momento final, a completa oposição e negação de Deus na vida desses homens, porque vão receber sobre si o juízo por terem se voltado contra o Senhor, por terem dado as costas para Deus. O que é para os crentes, ou melhor, o que é para os ímpios um dia de tristeza, lamento e desgraça, para os crentes é um dia de regozijo. É o dia da vingança do nosso Deus e do nosso resgate, como a Escritura diz, do resgate da sua propriedade. Por isso que nós observamos que ao final de toda descrição e destruição e juízo, nós temos o regozijo dos santos e dos anjos que anseiam por esse dia. Eu vou falar isso no final da nossa pregação, se der tempo para falar hoje sobre isso. Mas essa é a grande diferença de nós entendermos o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse não é um livro para nós termos como crentes medo dele. Pelo contrário. O livro de Apocalipse é um livro de consolo. É um livro que nos dá esperança.
É um livro que nos dá a certeza de que o Senhor vive e é soberano sobre todas as coisas. E Ele está não somente conduzindo as nossas vidas, mas conduzindo o mundo para que a sua redenção seja completa. Verso 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre eles os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. O primeiro lamento que nós vemos aqui são o lamento dos reis, ou seja, os homens de poder estão proferindo o seu lamento. E aqui nós vemos um choro de dor e aflição, de profunda tristeza. E esse lamento é um eco das ações e lamentos que os príncipes de Tiro expressam e pronunciam sobre o julgamento de sua cidade. Aí em Ezequiel capítulo 26, 16, a palavra de Deus diz assim: todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas, de tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. João está fazendo aqui menção aos que como Babilônia, como Roma, naquele período, Babilônia em seu período, Roma em seu período ali, quando João escreve, em seus dias, correram após riquezas materiais e viveram de forma luxuosa. Esses lamentam, choram, porque têm consciência da tremenda perda financeira que tiveram com a destruição da cidade. A Escritura diz no verso 9 que quando virem a fumaceira do seu incêndio e vão se conservar de longe com medo e vão lamentar. E segundo um dos comentaristas do Novo Testamento aqui de Apocalipse, Simon Kistemaker, ele diz que a ênfase aqui não está posta no próprio fogo, ou melhor, a ênfase aqui está posta no próprio fogo, no tormento, no sofrimento e nas consequências dolorosas da destruição daquela cidade. Os homens estão lamentando porque os seus pecados chegaram ao fim. Os homens estão lamentando porque não podem mais viver da opulência, da luxúria e do pecado. É isso que essa imagem quer dizer. E nós vamos perceber que essa penosa experiência vai representar um processo todo abrangente, em que aquele que está sofrendo suporta as dores causadas pelas chamas ardentes, ou seja, a cidade, os homens sofrem imensamente quando Deus toma tudo deles. Quando Deus toma tudo quanto eles idolatravam, eles colocavam os seus corações. E dessa forma, por ver a destruição da cidade, esses homens veem que são diretamente afetados por esse sofrimento. E essa manifestação é o próprio lamento deles, ali no verso 10, dizendo: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E é interessante, porque eu já comentei isso aqui algumas vezes, a repetição de algumas palavras, é muito comum isso na cultura hebraica. Nós temos aqui provavelmente um hebraísmo, o que se traz do hebraico, a repetição da ideia de ênfase. A repetição denota ênfase, representa a tristeza profunda, o pesar deles, o lamento deles. Os governadores deste mundo, as autoridades ficarão distantes,
afastados do calor das chamas que consomem a cidade por medo de serem atormentados. Ou seja, a imagem que nós temos aqui é que eles entendem que o fim está próximo e que eles também enfrentarão a ira de Deus, cujo juízo virá velozmente porque veio sobre esse mundo. Porque esses homens se prostituíram com a meretriz, ou seja, com esse mundo. Cederam às tentações desse mundo e gozaram da sua luxúria. De modo que, quando eles ficam distantes, quando eles se conservam de longe, eles fazem isso porque têm medo do juízo de Deus. Porque sabem que o juízo está próximo. E aí eles dizem, ai, ai, ou seja, numa linguagem mais, vamos dizer assim, mais clara. Ai de mim, meu Deus. Ai de mim. Eles lamentam pela sua vida, porque sabem que o seu fim está próximo. No verso 11 ele diz assim, sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Agora não são mais as autoridades. Os homens de autoridade nesse mundo, que são comparados aqui a reis, não são mais essas autoridades que se beneficiaram deste mundo para satisfazerem seus pecados. Agora são os mercadores da terra que estão lamentando. Ou seja, a imagem desses mercadores da terra representam todos aqueles que aplicaram o seu coração aos bens e às luxúrias desse mundo. Eles lamentam porque a sua mercadoria, de repente, tornou-se sem valor. Como a parábola ali do homem rico, do campo que produziu com abundância. E ele diz que viu os seus celeiros cheios e providenciou cada dia mais e mais e mais e mais e mais. E quando a palavra do Senhor adverte o homem perguntando a ele o que ele havia juntado para a vida eterna, ele percebe que tudo aquilo que ele fez não tem valor algum. Não tem valor mais nenhum. Que ele dedicou a sua vida inteira a algo que não tinha valor. E a Escritura vai dizer lá em Lucas capítulo 2, versos 20 e 21. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Aqueles homens chegaram naquele momento e perceberam que tudo aquilo que eles tinham conquistado, tudo aquilo que eles tinham vivido, aquilo que eles tinham colocado no seu coração, não valia de nada. Não tinha valor algum, porque estava sendo destruído pela mão de Deus, porque representava um pecado, representava a transitoriedade desse mundo. E eles investiram a sua vida nessas coisas, colocaram seus corações nessas coisas, e percebem agora, lamentam, porque não vão poder mais viver em pecado. Não vão mais poder usufruir dessas coisas nesse mundo. Porque o Senhor trouxe juízo derradeiro sobre esse mundo e esses homens. Paulo tem uma linguagem semelhante ali em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós precisamos entender que nós, como crentes, nós como homens que amamos e mulheres que amamos ao Senhor, nós temos que viver nesse mundo como se esse mundo não existisse. Nós temos que nos utilizar dele como se ele não fosse importante, realmente não é. Por quê? Porque tudo nesse mundo passa, mas a palavra de Deus permanece. Se nós colocarmos o nosso coração, se nós vivermos as nossas vidas nessas coisas, se nós colocarmos o nosso coração nessas coisas, essas coisas vão passar. E nós juntamente com elas.
E a sua religiosidade não vai salvar você de nada, mesmo porque nós não somos salvos pelas obras. Mas muitas vezes nós nos escondemos atrás dessa religiosidade cristã. Mas o nosso coração está distante do Senhor. A nossa religião é o nosso ventre, como diz a palavra de Deus. Porque não representa os anseios e as expectativas de Deus para com a nossa vida. Lá em 1 João capítulo 2, verso 17, a Escritura diz assim: ora, o mundo passa, e é isso que nós estamos vendo aqui, bem como a sua concupiscência, os desejos pecaminosos. Aquele, porém, que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Babilônia representa um mundo translocado pelo prazer. Um prazer que perece. E agora ela está perdida. Sem ajuda. Percebam a lista que nós vemos aqui no verso 12. A lista que apetecia a alma dos habitantes de Babilônia, ou seja, dos habitantes desse mundo. Ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, púrpura, seda. São os mesmos elementos da veste da prostituta. Nenhuma dessas coisas tem vida permanente, tem valor permanente. Todas elas perecem, elas são levadas pela traça e pela ferrugem. Como diz a Escritura. Lá em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. É a Escritura que está dizendo isso. Não sou eu. Não estou pregando aqui uma vida monástica, não é isso. Nós entendemos claramente isso. Mas olha o que o texto está dizendo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam em roubo, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubo, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Os homens se prostituem por essas coisas. Por quê? Porque essas coisas Satanás usa para afastar os homens de Deus de uma forma sagaz, de uma forma engendrada, não algo muito claro, mas muitos se afastam porque olham para essas coisas e se deixam levar por elas. Os homens se prostituem espiritualmente por causa dessas coisas. Porque a mulher, a prostituta, ela se veste dessas coisas. O mundo, a vestimenta do mundo é essa. É o luxo, é a pompa, é a riqueza. Lá em Atos capítulo 17, verso 4, essa é a característica da mulher, e nós vimos da mulher prostituta, ou seja, de Babilônia. E nós vimos que essas coisas em si, elas não são ruins nem boas. A riqueza em si não é ruim nem boa. O conforto em si não é ruim nem bom. Mas podem se tornar destruição na vida do povo de Deus, na vida de qualquer pessoa. Porque são essas coisas que esse mundo se utiliza para entorpecer e para desviar o coração dos homens do Senhor. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Os homens se prostituem espiritualmente por causa dessas coisas. E como eu disse anteriormente, muitos deles nem percebem isso. Por isso a advertência em Mateus capítulo 6, verso 24, e versos seguintes, quando ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou porque há de aborrecer-se a um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E aí o Senhor Jesus introduz o seu discurso e diz assim: não estejais ansiosos de coisa alguma. Aí ele fala sobre a comida, sobre vestir,
sobre o sustento, sobre o corpo. E aí o que o próprio Cristo diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. Outra coisa que o Senhor Jesus diz muito claro: os gentios é que buscam essas coisas. São os gentios que não têm Deus. São os gentios que não entendem que essas coisas vêm da mão de Deus, que colocam os seus corações e vivem por meio delas. E aqui o Senhor Jesus está falando para ricos e para pobres, não, está falando por homem. Tanto que os discípulos, que eram pessoas de poucos recursos, disseram: nós tudo deixamos e te seguimos. Às vezes é mais difícil para um pobre deixar aquilo que tem do que um rico. E nós temos exemplos na Escritura. O jovem rico que se apega àquilo que tem, mas Zaqueu, que diz: hoje eu decido dar tudo aquilo que eu roubei, que eu lesei, e ainda 4 vezes mais. E o Senhor Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Não é a riqueza, é o coração do homem. Mas essas coisas são usadas pelo nosso inimigo, muitas vezes, para nos desviar do Senhor. E muitos correm atrás dessas coisas e se esquecem de Deus. Desprezam as coisas simples e eternas, como a comunhão dos santos, o culto, a leitura das Sagradas Escrituras, as orações e coisas relativas a isso. Por quê? Porque não tem tempo para essas coisas. Porque o mundo está oferecendo ouro, prata, vestes. E as suas vidas estão tão ocupadas nessas coisas materiais e nas demais coisas desse mundo que eles não têm tempo. Mas algumas vezes vemos de uma forma bem disfarçada isso aí. Essa busca, ou esse desejo, ou esse sentimento no coração. Eu gostaria até de dar um exemplo. É um exemplo assim bem dos nossos dias. Quando, por exemplo, alguns irmãos preferem festas pomposas, a pompa do mundo, aquela festa do trabalho onde o chefe vai estar, e aquela coisa toda, e aí ele prefere estar ali. Só que naquele dia tem um culto na igreja. É o dia do Senhor. Ou não, é um dia de semana, mas a igreja vai se reunir ali para confraternização, para estar juntos ali como povo de Deus, para conversar, para orar junto. Mas eles preferem não. Preferem ir a essas festas onde os ímpios estão bebendo, falando palavrão, as músicas são músicas imorais. Conheço muita gente que prefere estar em festas desse tipo a estar em qualquer atividade com os santos. Principalmente se há alguma pomposidade ou extravagância. Se há alguma pessoa importante e que ele vai tirar proveito disso. Nenhuma dessas coisas tem valor permanente. Todas elas perecem, aqueles homens estão ali lamentando. Por quê? Porque os seus pecados não serão mais alimentados. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 31, a palavra de Deus diz assim: e os que se utilizam do mundo, como se dele não usasse, porque a aparência desse mundo passa. Mas a lista continua. Depois dessas espécies de artigos caros para o vestuário, nós temos uma lista de diversos materiais usados na feitura de artigos de luxo, como, por exemplo, madeiras odoríferas, todo gênero de marfim, utensílios feitos com materiais de valor, toda a qualidade móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E também no verso 13 a lista continua, uma lista de especiarias e ungüentos, de canela de cheiro, especiarias
de incenso, unguento, bálsamo, vinho. O melhor que tem que havia de comida naquele templo. Naquele tempo, vinho, flor de farinha, trigo, gado. O que nós estamos percebendo nessa lista aí é a ênfase disso tudo no luxo, na prodigalidade, ou seja, no esbanjamento. O contrário da frugalidade. O contrário da frugalidade. Quantos homens buscaram essas coisas e se desviaram de Deus, total ou parcialmente? Eu estava lendo essa semana um livro de Richard Baxter, um puritano do século XVIII, XIX, se eu não me engano. Não sou muito bom de data. E esse livro é Conselhos aos Pais, na educação e na direção dos seus filhos. E eu conclamo os irmãos que comprem esse livro. Fininho. E ele vai falar sobre isso. Sobre disciplina. Ele vai falar sobre frugalidade. E num desses conselhos ele diz o seguinte ao final: é a maior provação e perigo do mundo ter tudo o que deseja e se entregar aos desejos de seu próprio coração. Babilônia proporciona isso. O mundo proporciona isso. E por fim, nessa lista, ele chama os escravos. E no texto literal seria não escravos, mas corpos e almas, se referindo sim a escravos. Ou seja, nós estamos percebendo aqui que os homens eram vistos somente como mercadorias, como meros artigos de consumo. E não é muito diferente do que é hoje com a prostituição, mercado de órgãos humanos, imigrações ilegais e toda espécie de desumanidade que fazem dos homens serem tratados como mercadorias, pois o que vale é o dinheiro. O que vale é a pompa, é o luxo. É isso que Babilônia, é isso que esse mundo proporciona aos seus súditos, os que se serviam da sua luxúria. Mas sabe qual é o resultado disso tudo? O resultado é que quando Babilônia perece, há um caos completo econômico, o mundo entra em colapso. E ele entra em colapso, e todos aqueles que colocaram sua esperança e construíram a sua confiança nessas coisas desabam. Por isso lamento. E nós vamos ver que na história da humanidade isso é real, literalmente falando, quando acontece com Babilônia, com Nínive, com Roma, que foram grandes impérios, grandes autoridades, grandes domínios da sua época, e eram povos que se confrontavam à fé, e se levantaram contra a igreja, e viviam uma vida de pecado e promiscuidade. É por isso que são símbolos, como nós estamos vendo aqui, desse mundo pagão. E isso será verdadeiro também quanto ao reino do anticristo, no final da história da humanidade. E dessa forma, queridos, nós vamos ver o mundo vai ver, melhor dizendo, fugir o seu apogeu de lascívia. As suas delícias e suntuosidades serão destruídas, de modo que ninguém vai poder achar nenhuma atração nelas, qualquer atração nelas. E no final, Babilônia, ou seja, esse mundo, prova ser um grande e amargo desapontamento para aqueles que colocaram seus corações em suas concupiscências. Satanás disse para Jesus certa vez: está vendo esse reino? Esses reinos, eles são meus. Se você se prostrar e adorar,
eu darei eles para vocês, para você. E o Senhor, qual foi a resposta? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Muitos homens se deixam levar por esse convite de Satanás. Olham as riquezas, os prazeres e os deleites desse mundo. E muitos deles lícitos. Como diz o escritor de Hebreus, desembaraçando-nos de todo peso. Coisas que não são lícitas, não são lícitas, não são pecados em si, mas que podem atrasar a nossa caminhada para o céu. Muitos homens olham esse convite de Satanás e se sentem tentados a anuir esse convite. No verso 15, a palavra de Deus diz que os mercadores destas coisas, por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe. É interessante porque essa expressão se repete 3 vezes nesse capítulo. No verso 10, no verso 15 e no verso 17. E o que essa expressão quer dizer? Quer dizer que eles têm consciência que a sua condenação está próxima e que vão sofrer o mesmo tormento. As riquezas deste mundo, elas perecem, elas chegam ao fim. Nós viemos para esse mundo sem nada e sairemos dele do mesmo jeito. E muitas vezes nós trocamos essas coisas em detrimento do reino de Deus, ou melhor, nós utilizamos essas coisas em detrimento do reino de Deus. Existe não sei se essa é verdade, mas atribuem a Alexandre o Grande, quando ele estava para morrer, teve uma doença, e os médicos não conseguiam curá-lo. E ele chamou um dos seus conselheiros e disse assim: eu quero fazer 3 pedidos da minha morte. O primeiro é que o meu caixão seja levado pelos médicos que me trataram. Em segundo lugar, que tudo que eu conquistei, todas as riquezas, sejam colocadas no meu caminho, até onde serei sepultado. E por último, eu quero que no meu caixão fique um espaço para que as minhas mãos estejam para fora. E aí um dos seus conselheiros pensou assim, que pedido estranho é esse? E pergunta para ele, por quê? Por que, Alexandre, você quer que façamos isso na sua morte? Eu quero que os médicos levem cada um a aba do meu caixão, para eles perceberem que eles não têm poder sobre a vida nem sobre a morte. Eu quero que as minhas coisas sejam, todas as conquistas que eu tive, o ouro, a prata, tudo que eu conquistei nesse mundo, seja colocado no caminho do meu funeral, para que os homens possam perceber que tudo aquilo que nós conquistamos aqui, essas coisas ficam aqui. E por último, eu quero que as minhas mãos estejam fora do meu caixão, para que possamos ver que nesse mundo nós chegamos de mãos vazias e saímos dele de mãos vazias. Queridos, as únicas coisas que são eternas e que levamos para a eternidade são aquelas coisas mais excelentes que estão ligadas à nossa salvação e santificação, ou seja, ao reino de Deus. As suas orações você vai levar. O seu empenho e instrução na vida do seu filho, para que ele se torne um filho de Deus, isso você vai levar. O conhecimento e a santidade que você adquiriu da palavra de Deus aqui, isso você vai levar. Essas coisas são eternas. As coisas que estão relacionadas ao reino de Deus, elas são eternas. As outras ficam por aqui. São nos dadas para, como o apóstolo Paulo mesmo diz, como a Escritura mesmo diz,
nós termos essas coisas e possuirmos essas coisas como se não possuíssemos. Sabe o que é ter alguma coisa como nessa perspectiva do apóstolo Paulo? Da Escritura Sagrada? De ter algo e perceber que aquilo não é seu? Já pensou nisso? Possuir as coisas desse mundo como se não fossem nossas? Na realidade, o que Paulo está dizendo ali, que a Escritura está dizendo ali, é que o nosso coração não deve estar nessas coisas. É isso que significa. Sabe por quê? Porque essas coisas passam. Essas coisas vão ficar por aqui. Elas não são eternas. E nós estamos colocando o nosso coração nessas coisas. Lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 10, a palavra de Deus diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Esse mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Lá no verso 17 ele diz assim: e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram um pó sobre a cabeça, e choraram e prantearam, gritavam: ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos que possuíam navios do mar, à custa de sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. A linguagem que João usa aqui é a mesma de Ezequiel 27 a 29. E agora, nesse último lamento, estão aqueles que se utilizam do mar, os capitães, os marinheiros, os que vivem do mar, passageiros em viagens de negócios. Todos lembram de sua riqueza e não podem acreditar no que estão vendo, a total ruína e colapso de todas as suas esperanças e desejos. E por que se sentem assim? Porque os homens desse mundo basearam a totalidade da sua vida e esperança no luxo e nos prazeres desta vida. E quando a aparência deste mundo passa, o iníquo passará com ele. Eles percebem neste momento que tudo que ajuntaram, fizeram-no para o fogo, em outras palavras, para a sua própria destruição. E é notório que na Escritura nós vemos isso, a vida do justo se prolongando e a vida do ímpio sendo cortada. E esse exemplo é um exemplo do que vai acontecer no final dos tempos. Como nós vemos lá no Salmo capítulo 1, lá em seu verso 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento leva. A palha que o vento leva. Por isso. Por que isso? Porque eles amaram mais o mundo, a sua riqueza, do que a Deus. E lá em 1 João capítulo 2, versos de 15 a 17, os versos anteriores ao verso que nós citamos anteriormente, que fala que o mundo passa. Olha o que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não sou eu que estou dizendo isso, meus irmãos. É Bíblia. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Percebam que essas coisas estão ali. Na descrição da prostituta, da meretriz, que é a Babilônia, que representa esse mundo. A concupiscência da carne, os desejos lascivos e pecaminosos. A concupiscência dos olhos, o desejo de ter as coisas, a cobiça, a inveja. E a soberba da vida, o orgulho, a altivez, são coisas desse mundo. E Satanás sabe muito bem utilizar essas coisas
para alimentar isso no coração dos homens. Essas coisas não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por isso, Babilônia é destruída. Mas temos um outro motivo também. Porque esse mundo persegue e tenta matar os crentes. Esse mundo persegue e tenta matar a igreja. De todos os jeitos. A gente sabe que, como houve na história da igreja, um tempo que a igreja de Cristo foi perseguida, fisicamente perseguida, a gente sabe que isso vai acontecer de novo, segundo o texto da Escritura. Já somos perseguidos de uma forma mais amena. Nós somos perseguidos. É isso que esse mundo faz. E nós vivemos essa perseguição ainda hoje. Olha para a televisão. Olha para os programas de televisão. Olha para a maneira como o mundo vive. Quando você apresenta uma coisa diferente do mundo, aquilo que o mundo diz, como as pessoas se levantam, às vezes até mesmo dentro da própria igreja, dentro dos meios da santidade dos crentes, se levantam para dizer, não, o que tem? Deixa ele namorar quando é pequenininho. O que tem? Ele pode namorar com 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, pode namorar. Qual o problema? Ele precisa se divertir. Porque o namoro é para isso. E aí quando você toma um firme propósito de ser santo nessa área, as pessoas se levantam. Quando você vê a Escritura dizendo que a mulher ela é abençoada no coração da sua casa. Quando você vê o texto da Escritura em Gênesis e toda a Escritura ali falando sobre a bênção da mulher ser dona de casa e mãe. E quando uma mulher opta por isso, às vezes aquelas se levantam e começam a criticá-la. Mas a Escritura diz que a mulher ela se satisfaz. Ela cumpre os propósitos de Deus quando ela é auxiliadora do seu marido. Há um tempo atrás, há 10 anos atrás, isso era tão comum. Não é isso? Nós temos irmãs aqui na igreja que eram pessoas que estavam muito bem financeiramente, mas que deixaram os seus empregos para cuidar dos seus filhos, para cuidar da casa, e foram louvadas pelos seus chefes. Eu conheço uma moça que ia ser responsável pela empresa América Latina. E nesse período ela percebeu que seus filhos estavam crescendo, seu marido estava em casa, e o tempo que ela tinha era para o seu trabalho, para o seu emprego. Ela não tinha tempo com seus filhos. Ela não tinha tempo com seu marido. E ela tomou uma decisão: vou largar o emprego, vou me dedicar ao meu lar e ao meu esposo. E quando ela fez isso, o chefe dela olhou para ela e parabenizou. E disse que a escolha que ela fez foi a melhor. Por que um homem ímpio fala isso? E por que nós não falamos como crentes? Essa não é a linguagem do mundo. Me estranha também. Isso é perseguição. O mundo perseguindo a igreja. Ninguém está passando a faca em ninguém. Ninguém está tirando a vida de ninguém. Ou eu poderia contar a história que eu já contei aqui de um amigo. Eu não conheço ele, conheço o seu parente, que a sua empresa ia acabar, e ele estava procurando um emprego
em 2 lugares distintos, um perto do centro da cidade, um salário praticamente o dobro do que ele ganhava, e um outro num outro lugar, num lugar mais distante do centro da cidade, mas onde tinha uma igreja fiel. E aqui não existia uma igreja fiel, e ele chegou e falou: vou para esse lugar. Eu vou para onde eu posso cuidar da minha família e posso ser pastoreado. Ele foi morar num lugar mais distante, foi ganhar um pouco menos, quase que a metade do que ele ganhava, mas porque ali tinha uma igreja fiel. O que é mais importante para esse homem? Rejeitando um emprego do dobro do preço, no centro da cidade. E provavelmente, não sei, mas muitos podem ter repreendido ele por essa atitude. É o mundo perseguindo a igreja. É o mundo perseguindo a igreja. Mas olha que interessante no verso 20. Exultai sobre ela, céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Interessante, aquilo que para o mundo é desgraça, aquilo que para o mundo é tristeza, para nós é alegria. Aquilo que para um lado, para o mundo é lamento, para nós é regozijo, é alegria, com o juízo de Deus vindo sobre o mundo. Como é diferente, a gente pode perceber a perspectiva bíblica com relação ao fim do mundo, aquela que nós vimos anos atrás. Os crentes tinham medo do dia do Senhor, por causa das pregações dispensacionalistas. Eles tinham medo da leitura do Apocalipse, ao ponto de não desejarem que esse dia chegasse. Eu não estou inventando, estou. Eu vivi essa época. Mas aqui nós estamos vendo não só o clamor, mas a vontade dos santos que esse dia chegue logo. Apesar de todas as dificuldades que a igreja vai passar por causa do Evangelho, a ansiedade, o desejo, a expectativa de que o Senhor volte. E o Apocalipse nos faz ansiar por isso. A leitura do Apocalipse nos faz ansiar por esse dia. A igreja exulta no dia do Senhor. Nesse dia que nós estamos reunidos aqui, isso é uma representação do dia do Senhor. Porque a nossa redenção se aproxima e é isso que nós aguardamos. Eu não sei se eu vou estar nesse momento, se os meus filhos vão estar, meus netos, não sei, mas um dia eu vou estar na presença de Deus. Esse dia chegando ou não. Porque quando nós morrermos, as nossas lutas, como Paulo diz, se findam e nós vamos nos encontrar com aquele que é o nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo ficava em dúvida. Meu desejo é estar com Cristo, mas eu quero estar com a igreja aqui também. Nós devemos amar esse dia, queridos. Ansiar, como nós ansiamos o dia do Senhor. Nesse livrinho de Richard Baxter, ele fala da importância dos pais despertarem o desejo nos filhos pelo domingo. Criarem uma expectativa nos seus filhos para virem à igreja e participarem do culto, da adoração, da instrução, ansiarem por esse dia. Porque se nós não ansiamos por esse dia aqui, como nós vamos ansiar pelo dia do Senhor? O Apocalipse nos faz ansiar por Cristo, pela sua volta. A igreja exulta com o dia do Senhor, porque a nossa redenção se aproxima. Aí 2 Pedro capítulo 3, verso 12 e 13, a palavra de Deus diz assim: esperando
e apressando a vinda de Deus. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E agora, nos versos seguintes, nós estamos vendo a ruína completa e definitiva de Babilônia, desse mundo. E é interessante nós observarmos aqui o símbolo usado para a destruição da cidade de Babilônia. Ou seja, deste mundo. É um símbolo bem marcante. Se nós compararmos Jeremias capítulo 51, 63 e seguintes com isso, a palavra de Deus vai dizer assim: quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra e lançarás no meio do Eufrates. E dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão. Ele fala de uma grande pedra de moinho. Ele lança essa pedra para que, juntamente com a cidade, para que ela seja submersa profundamente. Ou seja, o significado aí é de total e completa destruição. Assim também esse mundo iníquo vai perecer para sempre. A Escritura diz que nunca mais será achada. Completa extinção de todas as coisas deste mundo que estão aqui em evidência. Semelhante ao que nós vemos em Jeremias capítulo 25, verso 10. Aqui no capítulo 18, verso 22, diz assim: vós de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum, qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca mais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho. É uma maneira de dizer como vai ser uma destruição completa. E a mesma linguagem que Jeremias usa no capítulo 25, verso 10. Farei cessar entre eles a voz de folguedo de alegria, a voz do noivo da noiva, o som das móis, a luz do candeeiro. Ou seja, não vai haver mais nenhum motivo para se alegrar. Não haverá trabalho. E em seu clímax, não brilhará mais nela lâmpada de luz, ou luz de lâmpada, melhor dizendo. Ou seja, será encoberta em densas trevas. Uma escuridão que representa a efusão completa da ira de Deus sobre o mundo iníquo, sobre os amantes dos prazeres desse mundo. O ouro e o glamour, queridos, deste mundo enganam os ímpios. A besta da terra, o falso profeta, como nós vimos, ela foi bem sucedida em desviar as pessoas do caminho. Além disso tudo, temos a prostituta, ou seja, esse mundo que nos leva a nos distanciar mais e mais de Deus. E finalmente, o sangue dos profetas e santos e todos os mártires cristãos que foram achados mortos em Babilônia. E aí nós vemos um mundo louco de paixão e arrogância, com todo o seu luxo, os seus prazeres sedutores do pecado, com as suas multidões, se esquecem de Deus. Vivem a sua vida parte de Deus. Por isso, vivem conforme a sua própria concupiscência e desejo. E por causa disso, agora eles vão perecer. O iníquo vai sofrer eterno desespero. Uma ruína que só se completa no juízo final. Eu não sei se vocês perceberam, mas esses últimos capítulos que nós estamos lendo está falando de forma recorrente de juízo de Deus sobre o pecado. E a aplicação, muitas vezes, que nós demos, ou de forma explícita, como diz ali no texto que nós estudamos anteriormente, retirai-vos do meio dela, ali no capítulo 17, uma advertência aos crentes para não usarem das coisas desse mundo, para não se deixarem enganar pelas coisas desse mundo. Isso é recorrente. Não há como ter uma outra aplicação para a igreja, a não ser olhar para essas coisas
e perceber que nós não podemos participar de nenhuma delas. Perceber que nós, como crentes, devemos ser diferentes. Nosso modelo familiar, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós vemos o mundo, as coisas, a igreja. Precisamos reformar a nossa mente. Porque nós estamos sendo alertados todo o tempo na Escritura que nós não devemos nos enganar. Porque se participamos dessas coisas, o juízo de Deus vem sobre os filhos da desobediência sobre essas coisas. A igreja exulta, não se entristece, se alegra com o juízo de Deus. Porque ela não vai receber esse juízo. Pelo contrário, ela anseia. Nesse mundo a gente anseia pelo juízo de Deus na nossa vida. Sabia disso? Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 11. Se vocês julgassem vocês mesmos, vocês não seriam julgados. Mas quando julgados pelo Senhor, vocês são salvos da ira vindoura. Vocês são julgados nesse mundo para não serem condenados com o mundo. E a disciplina sobre a igreja vem. Eu gostaria, queridos, de terminar o capítulo 18 com o texto de Josué, verso 24. A renovação da aliança. Não há como se deparar com um texto desse e não, em primeiro lugar, não se alegrar e não esperar a nossa completa redenção e também de nós renovarmos o nosso compromisso com o Senhor. É isso que nós vemos aqui em Josué capítulo 24. Josué, ao final do seu ministério, chega para o povo, no final derradeiro, estava terminando ali o seu ministério. E aí ele chega para o povo e diz, agora como é que vai ser? Vocês vão continuar no caminho do Senhor ou vão abrir mão dele? Nós olhamos um texto desse, por mais que o texto esteja apontando para a glória de Deus, na retribuição do pecado nesse mundo, e a igreja exulta, a igreja se alegra. Por um lado, também nós somos chamados à responsabilidade diante do Senhor. Todas as vezes que nós fazemos ali a ceia do Senhor, comemos o pão e bebemos o cálice, é como se nós estivéssemos renovando a nossa aliança com Deus. Confirmando os nossos votos e dizendo, Senhor, sim, nós iremos temer e viver para Ti. Olha as palavras de Josué, no verso 14, capítulo 24. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviam vossos pais, além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, eu vou dizer para vocês o seguinte. Acho que todo o tempo na nossa vida, nós estamos diante dessa dupla possibilidade. Todo o tempo na nossa vida nós estamos escolhendo entre servir a Deus e servir aos deuses. Todo o tempo nós somos chamados a confirmar cada dia a nossa aliança com o Senhor. Porque o pecado está sempre diante de nós. Porque esse mundo onde habita o pecado, ele tenta nos seduzir constantemente. Porque a nossa carne pende para o mundo e não para Deus. E todo o tempo nós somos chamados a ficarmos firmes e a dizer,
como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É diante da efusão da ira de Deus, no final dos tempos, que nós vemos a nossa redenção. É diante do juízo de Deus que nós olhamos a glória da igreja, a qual Cristo está preparando a sua noiva, adornando-a nesse mundo de pecado, para que Ele mesmo possa recebê-la, a sua igreja, o seu povo, santo, sem mácula, irrepreensível. Todo tempo na nossa vida nós temos que tomar uma decisão. Por mais crente que você seja, porque às vezes as pessoas acham que o pastor e os presbíteros são mais crentes do que todo mundo. Não é que nós não sejamos mais crentes, nós temos mais responsabilidades. Mas somos exemplo de vida cristã. Devemos ser. Mas aqueles que são, vamos dizer assim, cabeças, aqueles que são exemplo, todos nós, todos os dias, nos deparamos com essa realidade. De servir ao Senhor ou de servir ao nosso próprio coração. E se nós dispusermos o nosso coração a servir ao Senhor, como Josué fez, o Senhor vai nos abençoar. Sabe o que ele diz ao povo? Lá no verso 23, agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Quais são os deuses? O que deuses nós precisamos deitar fora? O que tem se tornado mais importante do que o reino de Deus nesse mundo? Lembre-se, esse mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Nós não somos daqueles que retrocedemos, mas somos daqueles que continuam para a vida eterna, como diz a palavra de Deus. Regozijemo-nos, queridos, e ansiemos pelo dia do Senhor, o dia que o Senhor vem nos buscar, e todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, todas as nossas imperfeições serão deixadas de lado. Para os ímpios, lamento. Para nós, gozo e regozijo. Para os ímpios, lamento e tristeza, porque não mais vão poder viver dos seus pecados. Para nós, porque seremos transformados. E nunca mais haverá nenhuma mancha, nem dolo em nós. Porque nos tornaremos incorruptíveis, como é incorruptível o nosso Senhor Jesus. Vamos orar.